escrever. E agora aqui lembrando que basta colocar somente uma vez por mês, né? Porque às vezes a gente pode pensar que toda semana tem que colocar um nomezinho e é somente uma vez por mês. A prece para os desencarnados. Desencarne por suicídio, escrever a palavra suicídio. A irradiação para os encarnados. Caso o nome tenha tentado suicídio ou esteja com ideias suicidas, escreve ao lado do nome tentativa de suicídio ou ideias suicidas. O outro trabalho na casa é o atendimento fraterno. Final da reunião, quem desejar conversar com o médium, né, autorizado a fazer esse atendimento, é só se dirigir aqui à mesa. Agora é um pedido de doação. Quem puder ajudar o grupo que trabalha, né, na confecção das cestas básicas, o grupo está precisando de leite em pó integral para poder colocar nas cestas das famílias, né, são 20 famílias ou um pouquinho mais aqui da comunidade de baixa renda, com muitas crianças, então estão precisando de leite em pó integral. Lembrando a todos, né, que estão chegando, principalmente pela primeira vez, a nossa casa, que em todas as reuniões públicas nós temos evangelização infantil e nas reuniões de quarta-noite, sábado à tarde, temos evangelização infantil e juvenil, né? Então, lembrando de trazer sempre as crianças, convidar os jovens, né, para poder estudarem os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Agora, lembrando que estão abertas as inscrições para os cursos do segundo semestre desse ano, 2019, agora começando agora no mês de julho, o que é o Espiritismo e História do Espiritismo. Quem tiver interessado em vir estudar, é só procurar a Secretaria Doutrinária no final da reunião para fazer a sua inscrição. E agora é um convite a todos, convidando para a nossa festa junina, que será aqui, né, no nosso Centro Espírita, no dia 7 de julho, é agora no domingo que vem, das 12 horas às 18 horas. Então, todos convidados a fazer parte, né, da nossa festinha junina. E o grupo também, carregado de fazer a festa, está precisando de doações. Quem puder ajudar, de prendas, pratos típicos, quem puder colaborar, estiver interessado, é só no final da reunião procurar lá em cima a Secretaria Administrativa e pedir maiores informações. Aqui nós temos um pedido que estamos precisando com urgência de doadores de sangue para a companheira aqui da nossa casa, Carmen Monsores, que fez uma cirurgia. Quem puder ajudar, né, se dirigir aqui à mesa após a reunião pública para maiores informações. Agora nós pedimos também que nas nossas preces possamos incluir a oração pelos nossos governantes do nosso país, de todas as nações, lembrando que dessa maneira nós estamos contribuindo, né, com a espiritualidade superior na manutenção da paz no nosso planeta. Então, vamos lembrar também de incluirmos a nossa casa espírita nas nossas preces. E agora, dados os avisos, quem tiver com o celular, por favor, colocar no modo silencioso ou desligar, lembrando sempre não usar aqui o subsolo, o nosso salão para alimentação, nem para o uso de aparelhos celulares, né? Agradecemos a compreensão. Passamos à página que recebemos na chegada à nossa casa, que é do livro Vivendo o Evangelho, psicografia de Antônio Badu e Filho. E nos diz assim: crítica e julgamento. Ladrões, sequestradores, homicidas, falsários, corruptos, estupradores, incendiários, pistoleiros, difamadores, terroristas, malfeitores de toda espécie. Não há dúvida quanto ao julgamento desses infratores em débito com a lei. A assertiva de Jesus de que não deves julgar para não seres julgado diz respeito àquelas imperfeições que ainda frequentam a bagagem evolutiva de todos.
mas que fazes questão de desculpar em ti mesmo e apontar com severidade na conduta dos outros. Claro que esses defeitos merecem igualmente análise e correção. De tua parte, esforça-te por superá-los, buscando o roteiro do Evangelho. Contudo, se tiveres de opinar sobre o comportamento alheio, usa o discernimento e a indulgência, recordando que a crítica e o julgamento têm muita semelhança com a pedra, que tanto pode ser atirada para ferir, como também serve de alicerce para a construção nobre. É uma mensagem pelo Espírito André Luiz. Tem a ver com o estudo de hoje, mas agora nós vamos unir os nossos pensamentos, nossos sentimentos, para fazermos a nossa prece inicial. Nos dirigimos a Deus, o nosso Pai, em primeiro lugar, agradecendo a Ele a permissão e a oportunidade de podermos estar aqui na tarde de hoje, rogando o amparo e assistência do nosso querido Mestre Jesus, envolvendo a todos nós, encarnados, desencarnados, nas suas vibrações de paz, de harmonia e de serenidade. Rogando também o amparo e a proteção do nosso patrono, querido irmão Clarencio, e de toda a espiritualidade superior trabalhadora dessa casa, envolvendo a todos nós, especial os nossos queridos irmãos que farão uso da palavra nessa tarde, que os guias espirituais possam inspirá-los a falar aos nossos corações. Enfim, Senhor, só temos a agradecer pela oportunidade de aqui estarmos. Então, que possa ser em Teu nome, Senhor Jesus, em nome de toda a espiritualidade amiga, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, possamos dar por iniciada a nossa tarde de estudos do Evangelho de Paz no nosso Centro Espírita Irmão Clarencio. Que assim seja, graças a Deus. Então agora nós vamos passar para a leitura do estudo de hoje, que também está aqui na nossa página, no verso. É o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos, os itens de 11 a 13. Não julgueis para não serdes julgados, que aquele que está sem pecado atire a primeira pedra. O item 11. Não julgueis para não serdes julgados, pois sereis julgados segundo houverdes julgado os outros. E com a medida que tiverdes medido, vos medirão também a vós. Palavra de Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, 1 e 2. E o item 12. Então os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que havia sido apanhada em adultério, e a fizeram ficar de pé no meio do povo, e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordenou na lei apedrejar as adúlteras. Qual é, pois, a vossa opinião sobre isso? Falavam assim, tentando-o, a fim de terem do que acusá-lo. Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. Como eles continuassem a interrogá-lo, Jesus levanta-se e diz: que aquele que dentre vós que está sem pecado atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se novamente, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo-o falar daquela maneira, foram se retirando, um após o outro, saindo primeiro os mais velhos. E assim Jesus ficou só com a mulher, que estava no meio da praça. Então, levantando-se ele, diz: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: Eu também não te condenarei. Vai e no futuro não peques mais. Essas palavras de Jesus também estão no Evangelho de João, no capítulo 8, 3 a 11. Então nós vamos ver o comentário aqui de Kardec. Que aquele que está sem pecado atire a primeira pedra, disse Jesus. E com essas palavras, ele faz do perdão um dever para todos nós, pois não há quem não tenha necessidade dele para si mesmo.
Elas nos ensinam que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgamos a nós mesmos, nem condenar nos outros o que desculpamos em nós. Antes de reprovarmos uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode ser feita a nós. A censura lançada sobre a conduta de alguém pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar aquele cujos atos criticamos. Este último motivo jamais tem desculpa, pois nele só há maledicência e maldade. O primeiro pode ser louvável e, em certos casos, torna-se um dever, pois dele deve resultar um bem, e sem ele o mal jamais seria reprimido na sociedade. Aliás, o homem não deve auxiliar o progresso do seu semelhante. Portanto, não se deve tomar no sentido absoluto este princípio: não julgueis se não quiserdes ser julgados, pois a letra mata e o espírito vivifica. Jesus não podia proibir que se censurasse o mal, porquanto ele mesmo nos deu o exemplo e o fez em termos enérgicos. Entretanto, quis dizer que a autoridade da censura existe em razão da autoridade moral de quem a pronuncia. Tornarmos-nos culpados daquilo que condenamos nos outros é abdicar dessa autoridade, é nos privarmos do direito de repressão. A consciência íntima, além disso, recusa todo o respeito e toda submissão voluntária àquele que, estando investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de que está encarregado de aplicar. Não existe autoridade legítima aos olhos de Deus, senão aquela que se apoia sobre o exemplo que ela dá do bem. É o que igualmente ressalta das palavras de Jesus. Então agora eu vou passar a palavra ao nosso companheiro Wagner, né? Ele vai fazer o estudo para nós, vamos envolver com carinho o nosso apoio, né? O nosso irmão que de tão boa vontade veio compartilhar o estudo conosco, né? Jesus envolva. Boa tarde a todos. Meus irmãos, iniciemos então os nossos estudos sempre agradecendo a Deus, nosso Pai eterno e celestial, e ao nosso querido Mestre Jesus, essa oportunidade maravilhosa e misericordiosa de estarmos aqui, estudando mais um pouquinho sobre os seus ensinamentos à luz da doutrina espírita. Vamos rogar ao nosso Mestre querido que a vossa luz, suas vibrações de paz, amor e fraternidade estejam envolvendo os nossos corações, abrindo-os, para que através do amparo dos nossos mentores e guias espirituais possamos sempre fazer um estudo com a maior clareza. Meus irmãos, quando nós tentamos nos referir a Jesus, é sempre bom trazer para nós as informações do nosso querido benfeitor espiritual Emmanuel, em seu livro A Caminho da Luz. Esse livro, para aquele que não conhece, é um livro maravilhoso de Emmanuel, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. E ele inicia nos dando informações importantíssimas sobre o nosso mestre. E eu vou dar somente umas pinceladas das informações iniciais que ele nos passa. Então Emmanuel nos fala assim: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, nosso Pai Eterno, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. E aí Emmanuel continua: essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos,
ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes, no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, ou seja, a construção do nosso planeta, a fim de que se lançasse no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria e ignição do planeta. E a segunda, quando se decidia a vida do Senhor à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Vou ficar por aí porque realmente não precisa mais ir além, não há necessidade, porque são informações importantíssimas sobre o nosso mestre. Por quê? Porque a ciência hoje, ela nos informa que a Terra, ela tem mais ou menos 4,5 bilhões de existência. Então, com essas informações de Emmanuel, isso nos leva a raciocinar que há 4,5 bilhões de anos, bilhões de anos atrás, Jesus já era um espírito que já tinha o patamar espiritual com condições de ser responsável da construção de um planeta, como não só construir, como também guiar os seus habitantes nas suas evoluções espirituais. São essas informações que Emmanuel nos passa e que nos faz raciocinar através, hoje em dia, da doutrina espírita, em conjunto com a ciência. E o que nós aprendemos através da doutrina espírita com os espíritos superiores, irmãos? Nós aprendemos que somos criados simples e ignorantes, inocentes de sentimentos e inexperientes. E isso nos dá o entendimento que o Mestre, Jesus, foi criado na mesma simplicidade e ignorância, nessa mesma proporção, igual a nós. Porque nós aprendemos isso na doutrina espírita. Essa é a justiça de igualdade do Pai Eterno para todos nós. Todos são criados simples de sentimentos e ignorantes de conhecimento. Então, meus irmãos, isso quer nos dizer que Jesus é o nosso guia maior. Por quê? Porque ele passou exatamente por todas as etapas que nós estamos passando e que ainda vamos passar. Tudo que nós passamos, avançamos através dos milênios em conhecimentos, em descobrimentos, em progresso, ele também passou. E também passou por aquelas que ainda vamos passar. E por ele estar à nossa frente, por isso que ele é o nosso guia maior. Ele conhece cada um de nós exatamente devido a essas condições que ele teve que construir através dos séculos, como nós estamos construindo. Ele precisou fazer as mesmas escolhas que fazemos. Escolhas de acertos, se aquilo vai dar certo, se não vai dar certo, tentar definir qual é o melhor para nós,
Ou seja, usou do mesmo jeito que nós estamos usando agora o livre-arbítrio como aprendizado. Não pode ser diferente, não pode ser diferente. É para todos os espíritos imortais do universo esse aprendizado. Todos nascerem simples e ignorantes e caminharem, aprendendo e evoluindo através dos séculos. Então ele cometeu também os mesmos erros que nós cometemos, com toda certeza. Ele precisou aprender como nós estamos aprendendo. E como nós aprendemos? Acertando e errando. Se nós acertamos, nós aprendemos que esses já conseguimos escolher, fazer a escolha certa. E se nós erramos, descobrimos que aquela não foi a escolha melhor para nós. E aí vamos procurar um outro recurso, um outro caminho. E é assim o nosso aprendizado. Como foi do nosso querido Mestre Jesus, com toda certeza. Ele teve também todas as cotas de erros e falhas que nós temos. Todas elas. Não pode ser diferente. Agora, o que faz justamente a enorme distância espiritual entre ele e nós, é que além da sua formação como espírito inteligente, ser antecessor à nossa, ou seja, ele veio do princípio inteligente como todos nós, passando pelos reinos, até se formar uma inteligência individual. Essa formação dele foi antecessora a nós. Então, além disso, o que mais fez que o nosso Mestre Divino esteja hoje na condição espiritual que está, no patamar espiritual que está? Ele foi mais discernido e coerente nas suas escolhas. Ele escolheu com mais acertos, com muito mais acertos e com menos erros. Isso é privilégio? Não, não é o privilégio. É o aprendizado de cada espírito. Ele foi mais coerente, ele foi mais discernido. Obviamente, raciocinou mais, pensou muito mais para fazer as escolhas. E isso fez com que ele avançasse com mais desembaraço e desenvoltura que nós. Ou seja, ele perdeu menos tempo com reparações. Porque a verdade é essa. Cada reparação, cada expiação que precisamos fazer pelos nossos erros que cometemos às leis divinas, é fundamental para o nosso progresso. Não existe progresso moral se nós não nos reajustarmos dos nossos erros passados, porque a nossa consciência, ela vai acusar o tempo todo. Então é fundamental que façamos essas expiações, essas reparações. Só que isso não vai deixar de mostrar uma grande verdade para todos nós. É que perdemos tempo. Perdemos tempo com reencarnações de expiações, de reparações, reencarnações aonde poderíamos avançar muito mais moralmente. Se nós, ao invés de ficarmos errando muito, acertássemos mais. Então, isso realmente nos prejudica muito. É fundamental para os nossos reajustes, mas é muito prejudicial para o nosso avanço, para o nosso progresso moral. E por isso, irmãos, pelo nosso Mestre querido, por ele
estar aonde ele está, e essas informações são de 4 bilhões atrás, imagine o patamar espiritual de Jesus agora. Por isso, todos os seus ensinamentos nos dados, todos os seus exemplos nos fornecidos, não é somente para a época que ele veio, que esteve entre nós há 2000 anos. É para sempre. É para toda a nossa jornada como espíritos imortais. Para sempre. Os ensinamentos irão nos servir para sempre. Por quê? Porque ele sempre será o nosso irmão maior. Jesus, independentemente do patamar espiritual que nós tivermos, ele sempre estará à nossa frente. Sempre será o nosso mestre, o nosso irmão maior. Mesmo quando chegarmos a um espírito com a condição de elevação que ele teve há 4 bilhões de anos atrás, em condições de construir um planeta e guiar os habitantes, os espíritos que iriam habitar naquele planeta, mesmo quando chegarmos a essa condição, com toda certeza, pela lógica natural das leis divinas, ele está sempre adiante, sempre à frente de nós. Então será sempre o nosso irmão maior, independente da faixa evolutiva que tivermos. Tanto é que esse exemplo do estudo que nós estamos fazendo aconteceu há mais de 2000 anos. Está nos servindo agora como se tivesse acontecido presentemente. Cai como uma luva, como se fosse hoje em dia esse estudo. E aí, entrando no nosso estudo, raciocinando em cima dele, vamos olhar a história da humanidade. Só de Jesus para cá, só de 2000 anos atrás para cá. Quantas guerras não tiveram? Várias, né? Diversas. Guerras para obter territórios, guerras para haver as independências das nações. Nós vamos aqui, essa para obter territórios, então, se nós formos, apesar que o Velho Testamento é antes de Jesus, né? Eu falei de Jesus para cá. Então vamos ficar de Jesus, somente de Jesus para cá. Guerra das independências para as nações terem as suas independências. De uns anos para cá, acho que da penúltima, da antepenúltima Copa para cá, começou a ter esse hábito de colocar as legendas, a tradução em legendas dos hinos das nações. Já repararam esses hinos? Já repararam essas letras? Elas só falam em armas, mãos às armas, avancem, sejam fortes, coragem, sangue, suor, lágrimas. Isso nos mostra que, não sei se nós tivemos, mas acredito que se nós tivemos uma nação que se tornou independente amistosamente, deve ser muito, se nós tivemos. Eu não sei se nós tivemos alguma nação que se tornou independente amistosamente. A maioria foi através de guerras, de lutas, de sangue, como muitos hinos falam, as armas. Guerras em descobrimentos de terras, com povos que já viviam nesses lugares.
As Américas é um exemplo. Portugal descobriu, Espanha descobriu, encontraram com os índios, o que aconteceu? Escravidão. Imposições religiosas. Tudo isso em nome da civilização, em nome do progresso. Tivemos 2 guerras mundiais, nesse período de 2000 anos para cá. 2 guerras mundiais, onde foram expelidas vibrações de ódio, violência, egoísmo. A primeira, que aí o ódio não se consumiu, essa violência não conseguiu se consumir na primeira, e aí tivemos a segunda, que foi muito maior do que a primeira, que aí já entrou a parte da etnia, da raça suprema, de uma das raças queria ser a suprema, e aí deu o que nós vemos hoje em dia, com relação aos judeus. Tivemos guerras em nome da democracia, contra a tirania da opressão. Vietnã, Iraque, né? Isso tudo, irmãos, foram necessários? Foram para haver reajustes, progressos entre as nações. Não tenhamos dúvida que foi necessário. Mas, quantos excessos e quantos abusos não foram feitos e encaixados, aproveitando esses conflitos, esses momentos de conflitos e reestrutura das nações. Muitos mesmo. Nós tivemos as cruzadas, tivemos a Inquisição. Essa semana, já de um tempo para cá, não estou tendo mais assim, eu estou mudando o meu hábito de, na hora do almoço, em vez de assistir o jornal, mas eu gosto de almoçar vendo alguma coisa, distrair com alguma coisa. Então, em vez de eu assistir o jornal, eu estou começando a ter o hábito de ou colocar um filme que estiver passando, um filme bom, ou uma série. E aí eu coloquei, estava dando um filme, na hora que eu estava almoçando, liguei a televisão e estava dando um filme num desses canais de assinatura. Um filme até, acredito que muito conhecido por todos, acredito que seja até por todos, O Patriota. Né, ele fala sobre um dos conflitos que teve nos Estados Unidos para a sua independência, com a colonização americana contra a Inglaterra, para ficar independentes da Inglaterra, que a Inglaterra que era soberana. E mais tarde, nessa guerra, nesse conflito de independência, para a independência, até a França depois ajudou as colonizações americanas, mas até então as colonizações estavam sozinhas. E uma das milícias dessas colonizações, um comandante dessa milícia, que inclusive é o personagem, o Patriota, ele que é o personagem desse título, ele era um comandante experiente de guerra. Então essa milícia estava dando muito trabalho ao exército inglês. E aí um general do exército inglês, ele entregou ao capitão essa missão dele procurar essa milícia e esse comandante, acabar com essa milícia e esse comandante.
e deu carta branca a esse oficial, a esse capitão, dele agir como ele bem entendesse, custe o que custasse, para acabar com essa milícia que estava realmente dando muito trabalho. Ele achava que estava dando muito trabalho ao exército inglês. E o que aconteceu? Esse capitão, ele foi até uma cidade onde viviam os habitantes, dos familiares, dos soldados que estavam nessa milícia. E ele foi tentar descobrir, através desses familiares, onde estava essa milícia. Depois dos interrogatórios, que ele até, através de uma pessoa que não resistiu e contou, o que ele fez? Mandou os soldados pegar todos os habitantes, colocar dentro de uma igreja. Trancou as portas com cadeado, trancou as janelas, para ninguém fugir, e tacou fogo. Como naquela época era tudo feito de madeira, e ali, irmãos, tinham crianças, velhos, idosos, mulheres. Por isso, vamos analisar, vamos raciocinar o nosso estudo de hoje, começando com essa pergunta. Analisando essa pequena análise que nós fizemos da bagagem da humanidade na Terra. Qual de nós temos o direito de acharmos que estamos em condições de querermos condenar alguém? Estudando, como nós estamos estudando, graças a Deus, através da luz da doutrina espírita, que nos dá esse conhecimento, que nós somos espíritos imortais. Além disso, que nós tivemos várias e várias vidas, através dos séculos, com as reencarnações. Analisando isso, que podíamos ser qualquer um desses oficiais que cometeram esses excessos, qualquer um desses soldados que cometeram esses excessos, qual de nós temos o direito de achar que podemos condenar o erro do outro, se nós não temos nem noção direita de quantos foram os nossos? Porque o que eles queriam era isso. Eles foram baseados numa lei, levaram a mulher até Jesus, além de saber qual a resposta dele, para também querer condenar ele, eles já foram também com a certeza. Eles tinham aquela certeza. Eles, como espíritos ainda ignorantes mais ou menos, mas eles tinham aquela certeza que ele iria condená-la. Por quê? Porque a lei de Moisés dizia isso. Então eles não levaram a Jesus para analisar, estudar, fazer medidas, não. Eles levaram para condenar mesmo, para que Jesus desse o veredito. Ele não pode fugir à lei de Moisés, senão ele vai contradizer ele mesmo, se ele fugir à lei de Moisés. E pior, apedrejar, não dando nenhum direito à pessoa de querer se redimir pela escolha equivocada. Não tem mais jeito. Precisa condenar mesmo, não tem compaixão. Como nós colocamos, está certo, que eles se basearam numa lei civil. Não tenha dúvida. Realmente, existia essa lei implantada por Moisés devido às necessidades dos excessos que estavam sendo cometidos. Então, realmente,
existia essa lei. Mas exatamente porque as leis são criadas. Por que são criadas as leis civis? Precisam ser criadas. Porque, meus irmãos, ainda não somos espiritualizados. Ainda não somos equilibrados. Então precisamos de leis que nos lembre que o outro é filho, tanto como eu, do mesmo Pai eterno e celestial. Ou seja, tem os mesmos direitos que eu tenho. Os mesmos direitos. Então, como ainda não estamos praticando isso em nossas naturezas, precisamos de leis que nos lembre como um aguilhão para nos acordar. E aí temos essas leis. Porque a partir do momento que eu começar a entender e a compreender o respeito mútuo, ou seja, todos nós começarmos a entender e a compreender o respeito mútuo, não vou precisar mais de lei que me lembre, porque já está no meu natural, já está impregnado no meu ser. Então as leis existem ainda para isso, para nos lembrar. Claro, muitos irmãos podem até pensar, mas precisa haver ordem, claro, precisa haver disciplina, claro, mas quando nós formos realmente espiritualizados, isso já estará tudo em nosso ser, natural. Ordem, disciplina, respeito, amor, tudo estará em nosso ser. Então não precisaremos mais de leis, porque a lei só nos serve para isso. De grande, vamos dizer assim, de grande ajuda para nós, mas para nos lembrarmos que nós devemos respeitar o outro como nós mesmos. Porque quando estivermos já fazendo isso, não há mais necessidade dessa lei. Ou de todas elas, né? Porque as divinas já estarão em nosso coração. Já estarão em nosso coração e nós já estaremos praticando. E aí as civis já não vão precisar mais. O que nós estamos aprendendo com Jesus, através da clareza da doutrina espírita? O que Jesus nos passou para nós há mais de 2000 anos, e com a doutrina espírita, nós vamos cada vez mais colocando isso claro, nos elucidando. É que a melhor maneira de nós demonstrar ao outro, no que ele ainda estiver equivocado, é com o exemplo, é com as ações, com o exemplo. Não é querer condenar o outro, é passando a ele, com atos e ações, a maneira correta de agir. Ou seja, é nos esforçando para praticar o Evangelho do Senhor Jesus. Porque a partir do momento que nós tivermos no esforço de praticar o Evangelho, e começando já a ter acertos, a agir corretamente, e até com mais atos corretos, mais atos positivos do que negativos, já estamos exemplificando e mostrando ao outro: olha, essa maneira que você está agindo, essa não é a correta. A correta é essa. É essa que vai dar o progresso moral.
porque se já estamos começando a nos esforçar a agir corretamente, é porque nós já estamos compreendendo, começamos a compreender. Você já está se esforçando, você já está demonstrando, através do esforço, qual a maneira de agir corretamente. Isso demonstra que você já está aprendendo. Perdão. Principalmente se a gente cada vez mais conseguir acertar. Então, meus irmãos, não será uma coisa de boca para fora. Não será só no falar, será com ações. Com ações mostrando, tá, que já estamos começando a nos esforçar a vivenciar todos os ensinamentos que o nosso querido Mestre Jesus nos trouxe. Toda a existência terrena de Jesus, toda ela, da manjedoura ao Calvário, foi toda de exemplos vividos por ele, toda. Ele não só transmitiu os seus ensinamentos, como vivenciou cada um deles, exemplificou cada um deles. Realmente, ele teve momentos que ele falou com energia, até coloca o nosso querido professor Kardec na sua explicação. Ele teve mesmo momentos que ele falou com bastante energia, bastante. Mas, alguma vez nós vimos o mestre condenar? Algum dos evangelhos coloca ele condenando alguém? Se ele falou com energia, ele falou orientando. Sepulcros caiados, raças de víboras. Um cego está guiando o outro, ambos estarão caindo no precipício. Orientando. E mesmo assim, ele falava com energia, porque aquele que estava sendo orientado não era um espírito tão ignorante assim. Não era, não. E se ele estava agindo daquela maneira, era por teimosia às leis divinas. Teimosia. Tanto é que as suas falas enérgicas era para quem? Os sepulcros caiados, era para quem? Raças de víboras, doutores da lei, sacerdotes, escribas, fariseus, ou seja, espíritos com muito mais experiências e conhecimentos da maioria da população. Então ele falava de um jeito como se estivesse entrando na mente deles: olha, vocês estão agindo errado, vocês sabem que estão errados, vocês sabem que estão prevalecendo das leis divinas para utilizarem para si, para si próprio, para os seus egoísmos, para os seus orgulhos. Por isso que ele falava com essa energia,
E aqueles que escutaram sabiam disso. Sabiam. O orgulho ferido não deixar eles darem, como nós costumamos dizer, o braço a torcer. Mas eles sabiam lá no fundo que estavam errados, que Jesus estava falando a verdade. Tanto sabiam que tratavam logo de querer eliminá-lo. Então, meus irmãos, hoje, graças a Deus, com a claridade que a doutrina espírita nos dá, de quem somos e o que somos realmente, porque nós costumamos dizer, a doutrina espírita, ela, para aqueles irmãos que equivocadamente acham ao contrário, mas quando nós falamos, maravilhosa doutrina espírita, não é porque ela é a maior, é a melhor, é a única que tem a verdade. É porque ela é a mais clara. Isso, as outras instituições, com certeza um dia vão descobrir. Ela é a mais clara, porque ela veio justamente para isso, esclarecer os ensinamentos de Jesus. Como Jesus veio nos esclarecer, nos esmiuçar as leis divinas vinda por Moisés, do mesmo jeito ele enviou a doutrina espírita. Quando chegamos a um patamar de inteligência para compreender, ele enviou para que ela nos esclarecesse os seus ensinamentos, que são o quê? As leis divinas. Na verdade, tudo está englobado, encaixado dentro das leis divinas. Então, através dessas claridades que ela nos dá sobre nós, quem realmente nós somos e o que somos, temos então esse conhecimento que ainda há muitas manchas de sangue, orgulho e egoísmo em nossas mãos. Irmãos, é doloroso? É doloroso nós ouvirmos, mas é a verdade. Ainda há muita coisa para que nós façamos as correções. Muita coisa para corrigir. E isso nos faz entender que ainda somos suscetíveis de cometer equívocos. Somos sim. Podemos ainda cometer muitos equívocos. Por isso que a doutrina espírita está aí, para nos ajudar. A nos ajudar a que nós nos esforcemos para cometer o menos possível. Mas ainda somos ainda suscetíveis a cometer equívocos. E com certeza, isso não nos dá, ter esse conhecimento, nós vemos que não nos dá moralmente nenhum direito de querermos salientar com censura ríspida o equívoco do outro. Precisamos ter em mente, é fundamental que nós compreendamos isso, que Jesus é o único sem mácula nenhuma que esteve entre nós. É o único espírito sem mácula nenhuma que esteve entre nós. É verdade que já temos espíritos que já não precisam reencarnar mais no planeta, tá? Para reparar, já completaram o seu ciclo de reajustes às leis divinas, de progresso moral. Então não preciso mais
estão aqui no plano espiritual, nos ajudando, nos orientando. Temos o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, temos o nosso querido Francisco de Assis, e muitos outros irmãos, Antônio de Pádua, estão aqui nos orientando, nos assistindo. Se eles voltarem a reencarnar no planeta, será somente por missão, não mais para reparações. Mas esse ciclo, esses últimos reajustes que eles fizeram através desses últimos milênios, desses últimos séculos, eles terminaram na Terra. Jesus não. Jesus foi o único Espírito que veio em total missão no nosso planeta. Em total missão. Então, só isso já é fundamental para todos nós ter essa força de vontade de querer sempre raciocinar com mais discernimento, tá? Quando vier essa ideia em nós de querer condenar alguém ou julgar alguém. Não que não possamos, como nosso querido professor Kardec coloca, não que nós não devemos, tá? Estudar os equívocos que são cometidos no planeta. Não, devemos sim, para o nosso aprendizado. Mas em relação em chegar e conversar com aquela pessoa sobre aquele ponto que ela está errando, devemos ter o máximo de cuidado para ver se nós já superamos aquilo, ou seja, se os nossos exemplos já estão sendo justamente o que nós vamos falar com essa pessoa. Então, entre nós espíritas, eu falo até sem medo de dizer, é muito melhor, principalmente entre nós espíritas, eu falo isso por quê? Por causa da clareza dos estudos que nós fazemos sobre a vida, sobre as coisas, sobre nós. Eu acho muito melhor sempre deixarmos a espiritualidade superior fazer esses reajustes com os irmãos, no sentido de que pelo menos então, se formos conversar com alguém, que façamos sempre então uma orientação, escrever, pedir uma orientação. Se é para que eu converse alguma coisa errada que o irmão esteja fazendo, eu posso fazer isso? Pergunta mesmo aos irmãos da espiritualidade superior, eu tenho condições, eu posso? E se eu tenho, se eu posso? E de como eu devo falar? Porque realmente é preciso termos a máxima certeza se não estamos, aliás, até ao contrário, nós não estamos, se já estamos, tá, exemplificando aquilo que nós vamos passar para o irmão, aquele apontamento que nós vamos fazer com o irmão. Então, meus irmãos, o que precisamos fazer? É nos esforçar para praticar os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. É isso que nós precisamos fazer, nos esforçar para fazer a nossa parte, praticar, esforço de praticar o Evangelho do Cristo em nós, em nosso coração, em nosso dia a dia. É isso que precisamos ter a compreensão de ter esse esforço, porque vai ser pelos nossos exemplos, vai ser pelos nossos exemplos que iremos mostrar aos irmãos, porque é através dos exemplos que nós aprendemos. Não foi através do exemplo que nós aprendemos
o que é amor verdadeiro com Jesus. E aí, automaticamente, seguindo a mesma linha de raciocínio, aprendemos através de exemplo com Francisco de Assis. Aprendemos através de exemplo com aqueles primeiros cristãos que morreram nas arenas, porque é amar verdadeiramente o Cristo. Então, meus irmãos, vai ser isso, com exemplos, com ações, com atos de amor, que aí iremos, todos nós, mostrarmos uns aos outros qual realmente deve ser as melhores escolhas, os melhores caminhos a seguir para o nosso progresso moral. Muita paz a todos e obrigado por me ouvir. Nós é que te agradecemos pelo estudo. E agora passando a segunda parte da nossa reunião com a leitura do livro Fonte Viva, a lição 66, onde o nosso companheiro Emerson fará o comentário sobre essa lição. E o título é Acordar e Erguer-se. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. São palavras de Paulo, numa carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 14. Emmanuel faz o comentário sobre esse trecho das palavras de Paulo, dizendo assim: há milhares de companheiros nossos que dormem indefinidamente, enquanto se alonga debalde para eles o glorioso dia de experiência sobre a terra. Percebem vagamente a produção incessante da natureza, mas não se recordam da obrigação de algo fazer em benefício do progresso coletivo. Diante da árvore que se cobre de frutos ou da abelha que tece o favo de mel, não se lembram do comezinho dever de contribuir para a prosperidade comum. De maneira geral, assemelham-se a mortos preciosamente adornados. Chega, porém, um dia em que acordam e começam a louvar o Senhor em êxtase admirável. Isso, no entanto, não é insuficiente. Há muitos irmãos de olhos abertos, guardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade. É preciso que os corações despertos se ergam para a vida, se levantem para trabalhar na sementeira e na seara do bem, a fim de que o Mestre os ilumine. Esforcemo-nos por alertar os nossos companheiros adormecidos, mas não esqueçamos a necessidade de auxiliá-los no soerguimento. É imprescindível saibamos improvisar os recursos indispensáveis em auxílio dos nossos afeiçoados, ou não que precisam levantar-se para as bênçãos de Jesus. Não basta recomendar. Quem receita o serviço e virtude ao próximo, sem antes preparar-lhe o entendimento, com o espírito de fraternidade, identifica-se com o instrutor exigente que reclama do aluno integrar o conhecimento acerca de um determinado e valioso livro, sem antes ensiná-lo a ler. Disse Paulo, então: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. E nós repetiremos: acordemos para a vida superior e levantemo-nos na execução das boas obras, e o Senhor nos ajudará para que possamos ajudar os outros. Uma bela lição, Então agora nós vamos pedir aos médios que possam se posicionar. E nós outros vamos continuar com o nosso pensamento elevado, fazendo agora, cada um procurando fazer as suas preces íntimas, pedindo. A espiritualidade bem sabe da necessidade de cada um de nós, mas podemos também pedir, lembrarmos dos nossos queridos, também estão precisando, então vamos envolver todos em força, ânimo, coragem, e lembrando de nos mantermos nesse momento em oração e vigilância, para que a nossa reunião possa transcorrer em harmonia e paz.
E assim, Senhor Jesus, nesse momento, aqui estamos para o momento dos passes, com o coração pacificado, pensamento harmonizado, para recebermos, Senhor, as energias que nos fortalecerão. Envolva, Senhor Jesus, a todos nós, encarnados e desencarnados, envolva especialmente os médios que nesse momento se fazem intermediários da espiritualidade. Enfim, Senhor Jesus, envolva a todos nós, que possa ser em Teu nome, em nome de toda a espiritualidade amiga, mas sobretudo em nome de Deus, o nosso Pai, possamos dar por iniciado o momento dos passes. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Não julgueis para serdes julgados. Que aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra, disse Jesus. E com essas palavras, ele faz do perdão um dever para todos nós, pois não há quem não tenha necessidade dele para si mesmo. Jesus não podia proibir que se censurasse o mal. Entretanto, quis dizer que a autoridade da censura existe em razão da autoridade moral de quem pronuncia. André Luiz relata: se tiveres de opinar sobre algum comportamento alheio, usa de discernimento e indulgência, recordando que a crítica e o julgamento têm muita semelhança com a pedra que tanto pode ser atirada para ferir, como também serve de alicerce para a construção nobre. Há milhares de companheiros que dormem na ociosidade e acordam no desespero. É preciso saber viver, quanto é preciso saber morrer com dignidade. Então vamos despertar para a vida agora, sem alardes. Levantem para trabalhar na vida comum e também na seara do Cristo, enquanto o vigor das forças e energias estão em nosso favor. Nada se improvisa. Para que tenhamos condições de levantar um irmão ocioso, caído ou no leito de dor, é preciso estejamos preparados. Precisamos, antes de tudo, ter o Evangelho do Senhor Jesus em nosso coração. Só assim prestaremos um bom auxílio. E Paulo vai mais além. Solicita-nos, acordemos para a vida superior e levantemo-nos na execução das boas obras. E o Senhor nos ajudará para que possamos auxiliar aos nossos semelhantes. Necessitamos também, irmãos, desenvolvermos a sensibilidade para descortinar êxitos em nossos empreendimentos. É preciso olhar os deveres que nos são impostos
e por outro lado, as compensações e consolações que recebemos. Então constataremos que as bênçãos são mais numerosas quanto as dores. Confiem, tenham fé, esperança e amor, pois Deus é justo por excelência e não dá um peso maior que possamos carregar. A palavra certa para os nossos dias é coragem. Coragem para não desanimar, aliado à vontade de superar as nossas deficiências e também a vontade de corrigir a nós mesmos primeiro. A certeza de que a vida continua nos dá meios de nos reerguermos a cada dia. Não podemos parar, e sim sermos proativos, visando o nosso progresso e o progresso dos irmãos que nos rodeiam. Sejamos agora um multiplicador nas obras do bem em nosso coração, para que quando nossa hora chegar, sejamos amparados na certeza que cumprimos o nosso dever para conosco, para os nossos semelhantes, sendo um cooperador fiel pela satisfação de ter contribuído na obra do nosso Pai. Muitas mensagens, muitos ensinamentos devemos seguir, mas essa obra divina, que é o nosso Evangelho, nos dá muitos pontos para que possamos revisar os nossos atos, as nossas ações, e através desse modelo que é o nosso Senhor Jesus, possamos sempre fazer o melhor em nosso coração e na obra da criação. Graças a Deus. Graças a Deus, Senhor. Assim, tantos recursos que nos têm sido dados através da nossa amada doutrina espírita, o estudo, o esclarecimento, os passes que revigoram as nossas energias, a água fluidificada, enfim, Senhor, de nossa parte vamos nos esforçar para sermos dignos de todos esses recursos que nos são oferecidos, Senhor. Nessa tarde só temos a Te agradecer por tudo que aqui recebemos e que as nossas vibrações juntas, Senhor, cheguem até o Teu coração, para que essas vibrações também possam atingir aos nossos irmãos que estão à frente das nações, como foi dito o estudo de hoje. Não estão lá para promoverem a guerra, a dor e o sofrimento, mas sim o contrário, promoverem a paz
E a paz começando por dentro de cada um de nós e dentro deles também, porque a nossa maior luta, o maior combate não é com o outro, não é de nação para nação, mas é o combate com o mal que ainda persiste dentro de cada um de nós. Façamos a nossa parte e temos a certeza que Tu, Senhor Jesus, que Deus nosso Pai está sempre nos amparando e nos auxiliando na medida dos nossos esforços. Então só temos a agradecer, envolvendo também a nossa festa junina, Senhor Jesus, amigos espirituais, para que tudo possa transcorrer na mais perfeita paz e harmonia, já desde agora envolvendo toda a nossa rua, todo esse ambiente num cinturão magnético de boas energias, para que todos que aqui venham com o coração, com a vontade de colaborar, de se divertir mesmo no bom sentido, com fraternização, amizade e união. Então, Senhor, que possa ser em Teu nome, Senhor Jesus, em nome de toda a espiritualidade superior, mas sobretudo em nome de Deus, o nosso Pai, nós pedimos a permissão para darmos por encerrado mais uma noite de estudo, mais uma tarde de estudos e de paz na casa do nosso querido irmão Clarence. Que a paz do Mestre Jesus possa seguir com todos nós, encarnados e desencarnados. Que assim seja, graças a Deus.